Sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Central Park. Vocês pediram e finalmente chegou a versão gratuita, aberta e feita para todos os públicos desse nosso encontro especial. Talk It Up Central Park é um encontro semanal que vai te ajudar com o inglês de forma leve e real e ainda te dar um gostinho das nossas modalidades completas. Sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Central Park. E é a nossa última aula dessa temporada. E para fechar com chave de hoje, o tema de hoje é especial: crescer e se expressar. Inglês como ferramenta de transformação. A proposta é a mesma que você já conhece: aprender inglês com leveza, com verdade, contexto e intenção. Mas hoje a gente vai olhar para o inglês como uma ponte para ser a gente mesmo, para se conectar, para entender e se transformar. Não tem formulário de atividades, só presença, escuta e, se quiser, seu feedback no final. Então, bora começar essa última aula juntos? Antes da gente começar oficialmente a nossa aula de hoje, eu quero te convidar a escutar uma história muito especial. Quem conversa com a gente hoje é a Alice Dias, que tem 10 anos. Ela está começando a aprender inglês e já tem descobertas lindas para compartilhar sobre esse processo. E por que eu quis trazer essa entrevista para a nossa última aula da temporada? Porque a Alice lembra a gente do que realmente importa. Não é sobre saber tudo, é sobre ter coragem de tentar, sobre usar o pouco que a gente já sabe para se expressar. E sobre como aprender uma nova língua também em uma forma de crescer por dentro. Ela vai contar o que sente, o que tem aprendido, o que a motiva, e o mais bonito é ver como ela fala com verdade, sem filtro, sem medo, só com a vontade de aprender. Então respira fundo, escuta com carinho e bora começar essa aula com a voz que tem muito a ensinar. Agora com vocês, Alice Dias. Se apresenta um pouquinho pra gente, Alice. Meu nome é Alice, eu tenho 10 anos, moro em Araruama e sou amiga da Tia Lê. Ah, mas você é só minha amiga ou você também faz jiu-jitsu comigo? Também faço jiu-jitsu com você. Me ensina bastante coisa, né? A primeira pessoa que me ensinou a amarrar a faixa, ué, né? Você amarrou minha faixa pela primeira vez, né? A primeira pessoa que me ensinou. Então vamos lá, Alice. A nossa primeira pergunta aqui é a seguinte: vamos começar pelo mais legal. O que você gosta quando você está aprendendo inglês? O que eu mais gosto? Eu gosto de falar inglês. Falar inglês. Mas você gosta de que tipo de atividade falando inglês? Você só falar, só repetir? O que você mais gosta? Eu gosto mais de aprender sobre o verbo to be. Sério? Você gosta de ver gramática? Nossa, essa é a primeira vez que eu escuto isso, hein, Alice? Primeira vez. Ver gramática, realmente, nem eu, que comecei aos 8 anos, gostava. Eu ignorava completamente. Mas tudo bem. Agora eu estou curiosa. Qual é a coisa que você menos gosta? Deixa eu pensar. O present perfect. Sério? Mas de atividade, por que você não gosta do present perfect? Só uma curiosidade. Não, porque lá tem algumas coisas assim que não dá pra entender direito, algumas frases que são meio erradas. Meio errado, está bom. E aí você me diz, você gosta de fazer, então, se você gosta de gramática, você gosta de fazer atividade, você gosta de fazer exercício. Você gosta de fazer exercício? Nossa, tá de parabéns ela. Quais exercícios você gosta mais de fazer? Você gosta de repetir? Você gosta de escrever? Você gosta de escrever texto? Você gosta de fingir que você está numa cena e falar inglês? Eu gosto mais de escrever a frase e depois botar do lado a pronúncia. Isso é muito legal, né? Assim a gente aprende bastante a pronúncia. Agora me diz, como seria uma aula perfeita de inglês para você? Para mim, uma aula perfeita, deixa eu pensar. Uma aula que Pode falar sobre tudo. Local, o tipo de atividade, pode falar tudo. Imagina a aula perfeita. Conta pra gente como é que seria. Para mim, seria a aula que ensinasse desde o início até meio que, eu vou dizer, do verbo to be, do hello, essas coisas assim mais simples, até o verbo to be, que é legal. Mas tudo isso numa aula só? Numa aula só? Não, aí é fazendo por partes. Ah, por partes, tá. E Alice, me diz, como é que você vê você usando inglês no dia a dia? O que você acha que é útil? Você aprende só para, no final, pegar o diploma, só para o futuro, ou você vê uma parada legal que você consegue fazer aqui em inglês? Eu gosto muito do inglês também, porque se eu quiser viajar para algum lugar para os países de fora,
se eu ver alguma pessoa que é de outro país, eu vou poder falar inglês com ela. Porque a língua que mais usam, geralmente, é o inglês. Então, daria para me comunicar melhor com essa pessoa. Sim. E no dia a dia, você escuta música, você lê, onde você encontra, se você parar para pensar e falar assim, caraca, tem tanto inglês na minha vida, onde é que você encontra esse inglês na sua vida? Eu ouço muita música em inglês. Eu ouço mais música em inglês do que música brasileira. Somos bem parecidas. Então me diz, quais as músicas que você gosta, assim, quais os cantores que você gosta e escuta mais? Bruno Mars, The Liza Stone eu gosto muito, gosto da Rose. E você gosta por quê? Por que você gosta mais de música em inglês que de português? Também não sei. Porque na casa do meu pai a gente ouvia muita música em inglês. Ah, sim. E você já tentou escrever uma música em inglês? Não. Não? Escrever uma história em inglês. Também não. E se você tivesse que criar uma história agora? Como é que você acha que você criaria? Não precisa ser em inglês agora no momento, mas se você tivesse que criar uma história de imaginar você indo para um lugar que fale inglês e você tem que se virar, como é que seria? Não sei. Não sabe, mas você tem uma situação que você já passou, não já passou? Uma situação que você teve que se virar no susto em inglês? E como é que foi? Foi no domingo, tava eu e minha amiga na igreja. Como sempre, a gente sempre vai todo domingo, né? Aí eu perguntei assim pra moça que ajuda vendendo rifa. Eu perguntei, quer ajuda pra vender rifa? Aí eu fui na porta lateral da igreja e ajudei a vender. Aí a gente perguntava pra todo mundo que passava, bom dia, tudo bem? Você aceita uma rifa pra ajudar a igreja? Aí nisso, a gente perguntou para um senhor de idade, você aceita uma rifa? Aí ele, eu não falo, só que ele falou esse espanhol, porque ele era espanhol. Ele disse assim, eu não falo português. Aí eu olhei pra minha amiga, eu falei assim, a gente se lascou. A gente vai ter que se virar no inglês. Tinha frase que a gente não sabia em inglês. Eu não sei falar rifa direito em inglês, então a gente falou espanhol. A gente perguntou pra ele se ele queria uma rifa, aí ele aceitou. Aí foi fácil, até se comunicar com ele foi meio fácil, só que tinha coisa que a gente teve que falar espanhol, que era mais fácil, porque a gente não sabia inglês. Aí a gente teve que falar algumas coisas em espanhol. Então vocês misturaram o inglês com o espanhol para poder conseguir sair do outro lado. Nossa, mas aí você me conta, ele chegou assim, o que você falou? Você lembra de alguma frase que você usou? Eu falei com ele primeiro em português. Aí eu falei hello, good morning. Aí, como é que é? You. Aí minha amiga falou rifa em inglês que eu não sabia falar. Aceita uma rifa? Aí ele perguntou quanto é? Aí eu, one here. Tá certo? One real, real. Real é nosso, né? Então você poder falar até one real. Não tem problema. Você é brasileiro? É português? Aí eu perguntei pra ele isso, né? Aí depois a gente perguntou assim pra ele. Aí ele falou assim, boa missa. Minha amiga falou isso em espanhol com ele, porque ela sabe falar espanhol. Eu não. Aí eu falei inglês. Sim. Muito bom, muito bom. Mas aí como é que você se sentiu, assim, quando chegou a primeira vez, assim, você falou, caraca, porque ele não era americano. Então a língua materna dele não era inglês. A sua língua materna também não é inglês. Então como é que você se sentiu nessa situação? Você falou, ih, caraca, nem ele pode também não estar entendendo absolutamente nada do que a gente está falando. Então o que depois... você passou pela sua cabeça? Eu fiquei meio assustada, né? Porque tinha palavra que a gente não sabia nem falar. Aí minha amiga, né, como ela faz aula de espanhol, sendo que ainda não terminou, depois eu falei inglês e ela falou em espanhol. Mas aí, assim, quando você acha que você passou a situação, foi no susto, né? Você não estava esperando. E se você tivesse que passar por essa situação de novo, como é que você se prepararia para ela? Você ia na cara e na coragem de novo ou você faria alguma coisa? Eu estudaria mais algumas palavras que eu não conheço.
Tá, mas você estudaria palavras ou você estudaria com uma forma de conversar com as pessoas? Conversar. Conversar? Então, se você, vamos imaginar, você está aqui e você quer falar alguma coisa comigo, o que que você falaria em inglês? How you do speak English? I speak English, and you? Yes. You like? Yeah, very good. How are you today? Are you okay? Are you sad? Are you happy? How are you today? I'm happy. Ah, that's really great. Então tá, então tá. O que que você imagina assim que você quer fazer quando você crescer com o inglês, Alice? Não sei. Como eu quero fazer biologia, eu faria também. Como é que é o nome? É intercâmbio. E você quer fazer intercâmbio para onde? Dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mesmo? Ah, e o que que você mais quer fazer lá, assim, quando você chegar lá com o seu inglês arrasando? O que mais? O que que você quer fazer assim de primeira? Não sei. Não sabe? Então pensa um pouquinho, o que que você gostaria de fazer? Você acha que aí Eu gostaria de ir no Parque Disney. Ah, você gostaria de ir na Disney, muito legal. Muito bom. Com o que que você falaria inglês primeiro dos personagens da Disney? O que eu falaria com eles? Qual deles você falaria? Ai, gente, com a Rapunzel. Você gosta mais da Rapunzel? Ah, tá, muito legal. Então, a Rapunzel é maneira, maneira. Você já assistiu o filme da Rapunzel em inglês? Não. Então eu vou te deixar esse desafio. Posso deixar? Eu quero ver você assistir. Ó, eu vou te cobrar depois, hein? Eu quero ver você assistir o filme da Rapunzel em inglês. E aí você pode depois aprender uma das músicas em inglês da Rapunzel. Vou tentar. Você vai tentar. Você ainda tem, vou te dar uma chance. Se você quiser escolher um outro filme mais tranquilo, eu escolho, porque a Rapunzel canta uma música bem cheia de palavras. Você vai de Rapunzel mesmo? Vou. Tá bom, então depois eu vou te cobrar lá no jiu-jitsu, hein? Vou te cobrar pra você cantar pra mim a música da Rapunzel, hein? Então tá. Alice, se você tivesse que falar, quantos anos você tem mesmo, Alice? 10. 10. Se você tivesse que falar para as pessoas assim, para as crianças da sua idade, sobre o inglês, e por que que é legal aprender inglês, o que que você falaria? O que eu falaria? Uhum. Eu falaria que Se você o inglês tivesse... é muito bom no desenvolvimento da criança. Porque a criança nem precisa. Se eu conhecesse alguma outra pessoa estrangeira, como aconteceu comigo, de surpresa, você saberia falar. Você saberia se comunicar melhor com aquela pessoa. Porque tem gente que nem conhece inglês e fala, inglês é fácil. Tenta pra você ver. Não é tão fácil assim. Demora um pouquinho pra você se acostumar com o inglês. Sim, demora um pouquinho, mas depois vai. Depois que fica confiante, vai. Mas deixa eu pensar aqui, você só queria ir na Disney, você não queria conhecer os cantores que você gosta, não? Já pensou você falar com eles em inglês? Se você tivesse que escolher um para falar inglês, o que que você falaria para esse cantor? Para Bruno Mars. Se você tivesse que encontrar com ele, vamos imaginar aqui. Você foi num show e aí você encontrou. Foi num show, não, você estava num café, no meio de Araruama, você foi no café e você encontrou Bruno Mars. Eu falaria que eu sou muito fã dele. Ah, tá. Então você pode dizer, I'm a huge fan. Ah, então você repete, você vai deixar eu falar sozinha? I am a huge fan. Am a huge fan. Exactly, that's right. Meu amor, você quer falar mais alguma coisa para todo mundo? Mandar mais uma mensagem? Não. Não? Só que todo mundo fica... Para estudar bastante. Para estudar bastante inglês. Tudo bem, muito obrigada. Alice, muito obrigada por estar aqui. Eu amei fazer essa entrevista com você. Você sabe que eu te adoro muito.
né? Vai ter que pega leve comigo no jiu-jitsu, que eu ainda sou faixa branca, você já é faixa cinza. Então você tem que me ensinar as coisas, né? Mas você fica aí devagar com a tia, né? Então, Alicinha, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por contar a sua história, trazer pra gente a sua história da rifa, né? Que legal que você teve essa experiência. E a gente fica por aqui. Um beijão e até mais tarde. Tchau. Agora vamos conhecer algumas palavras que têm tudo a ver com o tema da nossa aula: expressar, crescer e se transformar. Essas palavras não são só vocabulário, elas são parte do nosso processo de aprender, de falar, de ser quem a gente é em inglês com verdade. Então repete comigo e preste atenção no sentido de cada palavra, porque eu também vou te mostrar como usar numa frase, do jeitinho que a gente faz aqui no Talk It Up. Nossa primeira palavra é voice. Repeat. Voice. Voz é sua voz no mundo. E aqui não é só uma voz literal, é a sua maneira de se expressar, dizer o que pensa, o que sente, o que importa para você. Example: Learning English helps me find my voice. Growth. Repeat. Growth. Growth é crescimento, mas não só um crescimento físico, é crescer por dentro também. Aprender com os erros, mudar de ideia, amadurecer. Example: Every small step is a part of my growth. Confidence. Repeat. Confidence. Confidence é quando você começa a acreditar que consegue. Mesmo que ainda erre, mesmo que ainda não fale tudo, é quando você tenta com intenção, sem se esconder. Example: I speak with more confidence now. Mistake. Repeat. Mistake. Mistake significa erro, e não existe coisa mais bonita. E aqui no Talk It Up, erro não é um problema, é sinal de que você está tentando, e tentar é sempre mais valioso do que ficar parado. Example: I made a mistake, but I learned from it. Try. Repeat. Try. Try é tentar. Tentar é o começo de tudo. Quem tenta já está em movimento, já está em crescimento. Example: I don't speak perfectly, but I try. Expression. Repeat. Expression. Expression é o ato de colocar para fora o que está dentro. Ideias, sentimentos, opiniões. E quando a gente aprende a se expressar em outra língua, a gente se expande. Example: English gives me new ways of expression. E agora que você já tem esse vocabulário na mente e na voz, vamos usar essas palavras em ação, porque aqui no Talk It Up você já sabe, tudo começa com uma palavra, mas vai muito além dela. Então bora pro bloco de imersão em vídeo. Agora a gente vai para nosso trechinho totalmente em inglês, que traz uma experiência real e cheia de aprendizado. Quem conta é a Laura, uma estudante que fez intercâmbio nos Estados Unidos e decidiu compartilhar as 10 lições mais importantes que ela aprendeu vivendo essa experiência. Ela vai falar sobre amizade, adaptação, escola americana, convívio com uma host family e sobre como tudo isso ensinou muito mais do que só o idioma. E esse é o seu objetivo aqui. Não é entender tudo, é ouvir com atenção, intenção, captar o espírito de fala, a emoção, o que você entende aos poucos, o que você sente quando vê. Então fica à vontade e vamos lá. Hi guys, and welcome to my newest video. Since so many of you seem to love my 10 lessons I learned as an exchange student in the USA video, I decided why not make a part 2 and give you even more lessons so you can learn from the mistakes I made when I was an exchange student in the US. So on top of the last 10 mistakes that I made and the lessons I learned from that in my last video, which I highly recommend you check out, today I'm going to give you 10 more in order to prepare you even better for your exchange year that is hopefully coming up soon in the future in the USA or anywhere else in the world. Most of these tips will be applicable to any other place in the world as well. So without further ado, let's get right on into this video. The first lesson I would say I learned right at the beginning of my exchange year is to not be too picky about your placement. I know that when you are in your home country and you're looking to spend a year in the US, it seems most exciting to maybe spend your year in California, for example, or in states like New York or Washington DC or anywhere that's quite famous. And I was no exception from that as well. I mean, I would have been super happy if I had ended up staying in California, but it turns out that I actually found a host family in Texas.
Texas, which is probably one of the states I wasn't really looking to go to just because I didn't know a lot about it, and everything I knew like from the news and everything was that it was pretty conservative and that it was quite rural, and I feel like a lot of exchange students would like to be in somewhat of a bigger city because obviously there are like more entertainment opportunities, there's going to be public transportation, schools are going to be bigger and are going to be offering more classes, so that is technically what a lot of people want. But I actually went to a really small town in northern Texas and I had the best time. So I know that a lot of exchange organizations will let you actually pick 1 or 2 states that you want to go to. I would definitely recommend not doing that just because you can have the best and greatest time of your life anywhere in the country you're going to. Do not, you know, prevent yourself from potentially finding an amazing family that does not live in maybe California, but you know, maybe you will find an amazing family somewhere in Idaho or anywhere that you never thought of going before. And I actually think it's much nicer and much more useful experience if you are going somewhere that you would never think to go to on holiday, for example, because you're going to get to know a place that not many people get to know as well as you will, and you can have a great time anywhere. My lesson number 2 is that before you go to high school for the first time, learn the national anthem of the country you're going to. And if you are going to the United States, it also makes sense for you to not only learn the national anthem, but also to learn the Pledge of Allegiance to the flag of the United States as well as to your state flag. You are going to need this in school, and it is quite awkward if you're sitting there, you know, in your seat and everybody is saying the pledges and you don't know any of the words to it. Similar situation, you're at a basketball game or a football game for the first time and you don't know any of the words to the national anthem that everybody is singing. It can be quite awkward. So if you can, memorize it beforehand before you even go to the school or to a football game, for example, for the first time. Also, another tip connected to that is to stand up when the national anthem is playing. I know that in the United States most people stand up and most people put their hands on their hearts. It was quite an awkward situation for me at first because I didn't know what to do, because I felt kind of awkward at first putting my hand on my heart and singing, you know, another nation's national anthem, because obviously it wasn't my own. So it was a weird situation, but I just ended up standing up, putting my hand on my heart and singing along anyway, because for the time being it was my home. It was the country that, you know, made sure I was safe and sheltered and had enough food, and you know, the family I lived with for that time was, you know, American, and it was a big part of their identity, and I think it helped that I showed my appreciation for the country in that moment. Obviously it's not ever going to be your national anthem unless you actually permanently move to the country, but it's just a sign of respect. And if you can, you know, combine it with like your cultural identity, and if you find that you can do it, you know, stand up just as a sign of respect. My lesson that I learned, number 3, is once you actually get to your host family's place, it is useful if you set up house rules and if you lay them out clearly, maybe even write them out. For me personally, my host family was quite relaxed. I didn't actually have too many rules, but if you have a family who is a bit more strict, it definitely makes sense to spell out the rules clearly so you know what is expected of you, and so that they make sure that you actually understand what they expect of you, so there is no conflict to start with. I know that a lot of families have rules when it comes to chores or curfews, for example, and I think it is so useful if those rules are laid out right from the start, because it just means that you're not going to have any misunderstandings or get into fights right away. So definitely, you know, start up that conversation, just ask them what their house rules are. I know that every single family, even though they might be super relaxed, has a sort of way that they like their household to run, and just, you know, things that are unspoken in their household but that you don't know about. So it's always useful to spell them out right away. Somewhat connected to that is my lesson number 4, and it is to talk it out. Whether it is with your host family, whether it is with friends, whether it is with anyone that you meet along your way during your exchange year, it is so useful whenever there are misunderstandings or open questions that you have, or even conflicts, to just talk it out. Don't let it eat you up from the inside. Don't let it, you know, simmer for too long. It's only going to get bigger. Just talk it out. I know it's super hard, especially because you're going to be so young. When I was, you know, in the US and I was 15, I was really scared to, you know, go up to my host parents and speak about stuff that bothered me, for example, or to speak to people in school that maybe said something that I perceived as rude or anything like that. But it is so important that you speak up for yourself, that you just let people know how certain things maybe made you feel, and that they do it vice versa. So just, you know, communicate with them. If there's ever anything that I do that even mildly upsets you,
please come talk to me, let's figure this out. It is going to help you out so much in the long run. Vamos dar uma analisada no que ela falou ali no vídeo? Então, nesse vídeo, ela compartilhou as 10 lições que ela aprendeu durante a experiência. A gente só viu algumas, mas no vídeo inteiro ela compartilha as 10, né? Do ponto de vista dela, né? Da faixa etária dela, mas de uma certa forma, como ser humano, como ela teve essa experiência. Então, são as coisas que ninguém ensina antes até você viver, né? Você só aprende quando você tá lá. O mais legal é que as dicas dela não são só sobre inglês, se você percebeu, é sobre a vida real. É porque o inglês foi uma ferramenta, mas ela aprendeu ali sobre convivência, adaptação, coragem de se posicionar, respeito a diferenças culturais, porque ela vem de outro país e ela está se inserindo numa realidade, e a proposta de você ser um exchange student, né, é exatamente você fazer parte ali dos Estados Unidos como se fosse um americano. É você viver aquela experiência como se realmente morasse e fosse parte daquela sociedade. Então, ela aprendeu muito mais sobre adaptação e se posicionar e a diferença de culturas do que outra coisa. Então, ela começa dizendo que muitas pessoas sonham em fazer esse intercâmbio em lugares famosos, né? Por exemplo, como Califórnia, Nova York, e ir para lugares mais populares, assim, que todo mundo quer ir, né? Quando você vai para os Estados Unidos. Mas o que ela aprendeu é que não importa muito onde você vai parar quando você está procurando um lugar para morar ali, né? Para ficar nesse período, ficar com a host family. Porque o que importa é a experiência que você constrói lá. Não importa se você não conseguiu ficar na Califórnia, se você não conseguiu ficar em Nova York. Cada lugar que você ficar, você vai conseguir aprender e ter uma experiência diferente, né? Ela menciona ali que ela nunca pensou que ela fosse parar no norte de Texas ali, né? Até porque existem situações bem rigorosas quando se diz, né? Quando se fala de Texas, assim, de expectativas de presença, de cultura mesmo, né? Que provavelmente em Nova York e em Califórnia você não teria. Então ela ficou meio assustada, mas ao mesmo tempo ela, tá bom, vamos lá, vamos ver no que dá. E teve uma das melhores experiências da vida dela, né? Além dessa situação com o host family, de primeiro passo é tentar entender, não criar uma expectativa muito grande, eu só posso ficar na Califórnia ou em Nova York porque vai ser muito legal lá, não, né, abrir a cabeça um pouquinho para ficar em outros lugares. Ela fala um pouquinho sobre o hino nacional, a importância do hino que se dá no hino nacional. Se a gente parar para pensar, aqui no Brasil a gente canta o hino nacional no jogo de futebol e na escola, né, às vezes quando a gente está formando na fila, né? Então ali, mas a gente talvez não tenha, assim, uma visão muito clara, como se tem nos Estados Unidos, da importância do que é o hino nacional, né? Então, ela diz que a primeira coisa importante é aprender o hino nacional por esse peso que ele tem, né? Porque se canta com um orgulho muito grande. E the Pledge of Allegiance, né? Antes de ir para a escola pela primeira vez. Isso evita muitos momentos constrangedores e mostra respeito à cultura local, porque você vai cantar vai cantar o hino no futebol americano, né? Se você for um jogo, vai cantar um hino na escola, vai cantar hino em vários lugares, mas ele não vai ser só um hino que você está cantando porque te obrigaram a cantar. Tanto que se você parar para pensar, se você vê nas séries assim, né? Quando a gente está no kindergarten ali, que você tem criancinhas ali, né, eu vou ser o próximo presidente. Você coloca isso na cabeça da criança desde pequena. Então, o orgulho de ser americano ele é construído desde muito pequeno, né? Desde que a pessoa tem ali 4 anos de idade, que está menos. Então, você acaba tendo um orgulho muito grande, uma importância muito grande, seria uma ofensa muito grande se você não soubesse cantar o hino, né? Cantar o hino com a mãozinha no coração e tudo mais. Você tem esse orgulho de ser americano. Então, é uma das coisas que ela pontua como importante, né? Se adaptar às regras da casa do host family, porque, claro, você está indo morar por um tempo, né, na casa de uma família, e você não pode simplesmente esperar que você vai chegar lá e fazer o que você quiser, né? Você está indo para poder entrar naquela família e viver de acordo com aquela família. Então, se é uma família que ela acorda às 5 da manhã, vai correr, né? Todo mundo tem que tomar café junto, todo mundo tem que almoçar junto, todo mundo tem que, se tem uma chore pro dia ali, vou lavar louça, vou lavar roupa, né? Todo mundo tem uma tarefa. Você precisa estar bem ciente disso, porque senão fica desagradável. Vão reclamar. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça e falar assim, que bonitinho, você tá aqui só para visitar a gente, para ver como é que é os Estados Unidos, então eu não vou fazer você lavar roupa. Não, filha, você veio aqui para casa, você vai ficar um tempo e você vai seguir as regras da sua família. Então, se todo mundo tem uma curfew que volta às 7 da noite, porque a gente, né,
have a dinner, tem um jantar às 7 da noite, então, queridinha, você vai ter que fazer isso. Então, mesmo que sejam pessoas acolhedoras, cada família tem seu próprio jeito e o próprio limite. E conversar sobre isso, ela diz que conversar sobre isso no início evita muito mal entendido, porque o que é natural, né? Você vai, ó, tá bom, quais são as regras da casa? Eu tô chegando, eu sou estrangeiro, quais são as regras da casa? Até porque quando a gente fala de diferença cultural, a gente não tá falando só de diferença de família, que a gente tem a diferença de família. Quando você vai na casa de um coleguinha, às vezes a estrutura do dia não é a mesma que a tua. Mas quando você vai isso para um país, isso intensifica, né? Você muda de país, você está indo não só com uma cultura familiar diferente, mas com uma cultura de país diferente. Então as regras vão mudar completamente. Não vai ser mais uma coisa só, tipo, ah, tudo bem, mas não, eu sei que no almoço a gente vai comer arroz e feijão. Não, não vai ser isso. Vai ter toda uma característica diferente, além da família, mas também do país, né? Que influencia na família diretamente. E ela diz também uma coisa muito importante para a saúde mental, que é o conversar sobre algo incomodar. Diferença cultural, ela deixa muito vulnerável para poder você ter mal entendido, né? Porque às vezes você fala de uma forma, né, que vai causar um desconforto e é uma coisa super natural. Né? A gente tem isso no Brasil sem sair do país, né? Porque a gente vai para lugares diferentes, assim, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, né? E a gente vai falar diferente com as pessoas, ih, caraca, essa pessoa aqui é fria, hein? Né? O beijinho dos dois lados do carioca, chega em São Paulo, a pessoa só dá um beijinho do lado, ih, essa pessoa não gostou de mim. Então, assim, é claro que ela tá falando de situações um pouquinho mais diferentes aqui, mas ela também tá se colocando, é importante, você sendo nova, né? Se eu não me engano, ela fez o intercâmbio com 15 anos. Você precisa ter uma saúde mental, está longe da sua família, tá longe de onde é o seu porto seguro, tá longe de tudo que você conhece, tudo que você tem é sua host family, você não tem ainda nenhum amigos ali, você não tem ninguém para correr, você tá sozinho. Então é importante que você consiga conversar se alguma coisa te incomodar, ou seja, stand up for yourself. Se alguma coisa me incomoda, se alguma coisa não está legal, eu preciso passar isso a limpo para saber como eu vou lidar até numa próxima situação. Então isso que ela pontua também, converse quando algo incomodar, né? Ela fala da importância de não guardar sentimentos. Mesmo sendo jovem e segura no começo, ela aprendeu que é melhor conversar do que deixar o incômodo crescer. Porque você já está numa situação vulnerável onde você não conhece nada e você não tem ninguém ali, não tem papai e mamãe para chamar, tem irmão mais velho para poder salvar da situação. Então, poxa, você tem que stand up for yourself, você tem que chegar lá e falar, não, olha só, isso aqui não me agradou, não. Você teve alguma intenção diferente? Ah, não, é cultural. Ah, tá, legal, entendi, isso faz parte da cultura de vocês. Realmente não me agrada, mas agora eu entendo. Ou a gente pode parar de fazer isso? Então, é toda uma questão de se adaptar. Claro que coisas você vai aceitar, coisas você não vai aceitar, mas é uma questão de adaptação, né? Não é, pelo menos não deixar passar em branco para depois a situação não crescer, porque seu psicológico, de uma certa forma, já está abalado, porque você está sozinho num país que você nem conhece, né? E aí entra uma lição muito profunda. O falar inglês não é só sobre gramática. Não é só é sobre se expressar com verdade, mesmo quando é difícil. Você vê que o inglês dela ali, você não tem. Se ninguém chegasse e falasse assim, olha, ela vem de outro país ali, né? Que não, vamos falar, que não fala inglês. Você vai ficar tipo, não, o inglês dela daria para passar tranquilo, não sentiria, ela não tem tanto sotaque assim que me diria que ela é de outro país. Então não é só sobre a gramática, não é só sobre a pronúncia, é sobre como você consegue expressar quem você é em outra língua, é tornar ela sua, né? É uma ferramenta, então que você saiba usar. Então mesmo quando o inglês ainda é limitado, né, você pode falar de forma clara, com respeito e ser ouvido, né? Ela mostra como o intercâmbio, assim como uma jornada de aprender inglês, né? Porque normalmente você faz um intercâmbio não só para fazer experiência de cultura, mas também para melhorar o inglês, né? Muitas vezes, quando eu fazia curso ainda, era aluna, eu lembrava que muita gente fazia intercâmbio e voltava quando voltava já ia quase para o último livro do curso, porque a experiência é muito maior, você é exposto a uma realidade muito maior, né? Mas é cheio de desconforto no começo. Você passa por tanta dificuldade, você passa por tanta coisa que não tem como você fugir, que você vai ser um desconforto absurdo, mas vai te dar um resultado muito bom. Mas, obviamente, que cada pequeno passo, cada conversa difícil, cada adaptação é um jeito de crescer.
Então não importa também se você fez eu só vou crescer se eu só fizer um intercâmbio. Não vai. Mas se você se colocar numa situação onde você precisa viver esse inglês como se fosse um intercâmbio, é muito melhor. Então, poxa, eu vou estudar, eu vou falar com um colega meu, mesmo sem saber direito, mas eu quero falar inglês e a gente vai se atropelando, mas a gente vai chegar em algum lugar. Beleza, você está vivendo a realidade, né? Seria mais ou menos isso que a gente viu nesse vídeo aí. E aí eu separei algumas perguntinhas, 4 aqui perguntinhas, para a gente fazer, né, em relação ao vídeo e em relação ao que eu acabei de explicar. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta. What is one important lesson Laura learned during her exchange experience? Então a gente falou, né, o que ela passou na experiência dela, e aí eu pergunto para vocês, what is one important lesson? Então eu não estou pedindo todas as important lessons, eu estou pedindo one que, tipo, impactou, falou assim, nessa exchange experience, dessa situação que eu fui para uma host family, visitei outro país, o que foi uma coisa importante, né? Mas um exemplo de resposta aí seria, she learned that it's okay to feel uncomfortable, it's part of growing. É o que a gente tá falando o tempo todo. É tudo bem você ficar desconfortável. O fato de você estar desconfortável significa que você está aprendendo alguma coisa. Você está saindo da zona de conforto. É só assim que se aprende. Então, vamos lá. Second question. How did living with a host family help her grow? Então, a gente falou de growth lá no vocabulário, né, que é o crescimento. Então, ela tá indo para uma host family, ou seja, não é a family dela, não tá a mother, o father, brother, sister, não tá ninguém ali que nasceu, onde ela nasceu, né? Ela tá chamando de family, mas é uma host family, ou seja, ela acabou de conhecer essas pessoas. Então, como é que isso fez ela grow? Como é que isso fez ela, né, ter esse growth? Né? She learned to be more independent and to respect different routines and lifestyles. Então, se ela se depara com uma coisa muito diferente, uma rotina muito diferente, um estilo de vida diferente, e ela é, de uma certa forma, obrigada a entrar nisso, porque ela se propôs a entrar nessa realidade, então ela aprende a ser mais independente, a respeitar mais uma outra rotina, né? So, number 3. What mindset did she say help her enjoy the exchange more? So, a gente está falando de, tudo bem, você passou por isso tudo, você passaria de novo? Qual seria o seu mindset para passar? Tipo, meu Deus, eu vou ter que passar tudo de novo, vou ter que escutar gente que eu não quero escutar, vai ser muito difícil, porque eu não quero fazer isso. Ou vai ser um mindset de, não, peraí, deixa eu aqui, eu já sei onde eu errei, já sei o que aconteceu, então deixa eu tentar ter essa experiência de uma forma melhor, né? Então, o que ela fala? O que nesse vídeo ela deixa transpassar, assim, que seria um bom mindset? She said having an open mind and saying yes to new experience made everything better. So, ela poderia ter ficado, não, eu não quero passar nada disso, não, eu vou bater de frente com a minha host family, não vou fazer a routine, eu não vou fazer as chores, mas não, vou manter minha mente aberta aqui, my open mind, and say yes to new experiences. So, cara, eu vim para cá, eu já tô aqui, não dá para ficar dizendo não para as novas experiências. Então, já que já tá aqui, vamos ver o que acontece, né? Seria mais ou menos essa a realidade. E nossa última pergunta, did she say it was always easy? What helped her with things that were hard? Né? Então, ela chegou e disse assim, não, foi tranquilinho, nunca tinha ido, mas foi, tranquilo, teve nada de ruim, não. Não, ela passou dificuldade, né? A gente chegou a falar que é nas dificuldades que a gente cresce. Então, ela passou sim. Então, did she say it was always easy? Primeira pergunta. E a segunda pergunta intercalada ali, what helped her when things were hard? No, she said it was hard sometimes. So it was not a piece of cake. It was not easy. It was hard sometimes. So what helped? Expressing yourself helped. So talking to friends and focusing on small positive things helped her a lot. Talking her feelings out, né? Chegar lá e falar assim, olha, cara, isso aqui me fez legal, não, né? Eu sei que é cultural, mas você pode, né, maneirar aí. Então, conseguir se expressar no meio daquela situação foi uma forma de ajuda, e é óbvio que foi difícil algumas vezes, né?
A gente vai entrar numa situação um pouquinho maior agora, mais próxima da vida real. Você vai acompanhar uma conversa entre duas pessoas que estão refletindo sobre como aprender inglês transformou a forma como elas se expressam no mundo, não só no idioma, mas também quem elas são. Antes da leitura, preste atenção nessas palavras e frases que eu vou compartilhar para a gente poder entender melhor o texto. Você já sabe. You know the drill. So, the words learn, speak, afraid, open up, confidence, mistake, proud, change, voice. E aqui estão 4 dicas que a gente são fun facts, não são nem dicas, são fun facts sobre os personagens principais do diálogo, né, que a gente vai ler. Leah and Sam. So, all right. Let me just get it here. All right. Let me get this straight here. Okay. So, Leah used to be very afraid to speak English in public. Okay? So, aqui a gente entende que ela, pode entender que de uma certa forma ela falava inglês, talvez. Mas existia uma situação que transformava ela deixava ela com medo. Ou seja, speaking English in public places. So, if there were a lot of people, if there were a very open space where people could hear her, she would be afraid. Então, o medo dela ia ser trigado se estivesse num local muito público, né? She didn't trust her voice and thought people would judge her for making mistakes. Então, se ela tem medo de falar em público, por quê? Ela está tendo uma expectativa de que as pessoas julguem ela de alguma forma, né? Sam thought her accent would be something people laugh at. Então, Sam também tinha algum problema em falar inglês de alguma forma, porque tinha uma insegurança sobre o accent, ou seja, a forma que você pronuncia as palavras ali, né? As pessoas acham que não tá aparecendo exatamente o que era, né? Ou ela vai esperar ali que as pessoas vão corrigir ela o tempo todo, né? Both of them discovered that speaking English changed how they saw themselves. Quando você aprende uma língua, você tem que voltar um pouquinho pensa só, né, o que eu sempre digo, você quando aprende português, você aprende como criança. E a língua, ela define quem você é, porque você vai aprender imitando as pessoas. Você vai aprender gramática e tudo depois. Então, isso transforma quem você é. A língua acaba transformando uma forma que você... É por isso que, às vezes, a gente tem jeitos de falar em estados diferentes. Porque tudo influencia na forma que você fala, na forma que você vê o mundo. Então, quando você aprende uma nova língua, você tem que... É difícil porque você tem que retraçar esses passos todos, né? Você tem que pensar lá como se você estivesse começando a aprender de novo, lá na fase de que você ainda é um bebê. Então, você está construindo um mundo completamente novo na sua cabeça. Você não está simplesmente criando um inglês, tá falando inglês que já está pronto, vamos viver assim. Então, quando você... Por isso que eu digo que é muito importante você pegar uma coisa que você gosta. Então, por exemplo, eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender inglês para poder ser um professor de jiu-jitsu que fala inglês. Beleza, então vamos pegar esse mundo que você já está confortável e vamos construir em cima dele. Por quê? Porque você vai precisar do que já está emocionalmente seguro dentro de você e você vai precisar construir um mundo completamente novo, então que seja pelo menos com uma coisa que você gosta, né? Então, é preciso fazer esse redescobrir, porque você está criando uma personalidade nova, você não está sendo falso, você não está nada disso, mas você está criando uma personalidade nova porque é uma língua nova, é uma forma de se expressar. Então, o que esse both of them discovered that speaking English changed how they saw themselves. Quando você aprende uma língua, você acaba se vendo de uma forma diferente. Porque você vai acabar tendo choque de culturas, inevitavelmente. Você vai acabar falando, eles querem dizer isso quando eles falam dessa forma? Sim, aqui é muito diferente, né? Então, será que eu vou querer dizer isso também? Não. Então, como é que eu me expresso? Então, você acaba se redescobrindo quando você aprende uma nova língua, porque você acaba... o famoso, você precisa sair da ilha para conhecer a ilha. Você está ali bonitinho na sua ilha, onde você só fala uma língua, e aí quando você sai dessa ilha e vai para uma ilha onde você... né, vai para um lugar onde você conhece várias coisas, descobre coisas novas, você começa a olhar para a sua própria ilha de uma forma diferente, né? Você começa a falar, nossa, isso aqui era diferente e tal. E aí você se redescobre, né? Você começa a se conhecer até melhor, porque você começa, caraca, então isso que eu fazia aqui na minha ilha, isso aqui é uma coisa extremamente
personal daquele lugar, né? Uma coisa que me moldou daquela forma. Aqui fora não é assim. Então, eu sair da ilha para conhecer a ilha e você acaba se conhecendo muito melhor. Né? Today, both Lee and Sam feel very proud when they try, even if they make mistakes. Então, uma vez que você consegue passar por todo esse processo, você consegue entender que você tem orgulho de cometer alguns erros, ou orgulho de passar por uma situação. É claro que ninguém aqui é louco que vai chegar, cometi um erro. Nossa, estou muito orgulhosa que eu cometi esse erro. Não, na hora você fica bolado, na hora você se sente mal, na hora você, pô, né? Mas você começa a ter a maturidade de, passou um tempinho, não, peraí, deixa eu sentar aqui, deixa eu entender esse erro que eu cometi. O que ele me ensinou? Tá ruim, tá doendo, tá estranho, eu não gosto, mas deixa eu entender o que ele me ensinou, o que eu posso tirar de bom daqui, né? Porque eu não vou querer fazer de novo. Então, o que eu posso tirar de bom daqui? O que eu posso criar a partir desse erro que eu tive? Né? Então, essa é a filosofia. Mas vamos para a leitura. Lia está aprendendo inglês há um tempo. Sam também. Hoje elas estão tomando um café e conversando sobre inglês e como mudou a forma como elas se sentem no mundo. So, I used to be afraid to speak English in front of other people. Same here. I thought people would laugh at my accent and correct me all the time. Me too, but when I start thinking, even babies make sounds before they speak. Right? They help me a lot. I stopped trying to sound perfect and start trying to be real. That's when things changed. I made mistakes, but I was finally saying what I really felt. And that's powerful. Now I feel proud when I try because I know it's part of my growth. Speaking English gave me something I didn't expect, a new kind of confidence. Same, like I found my voice in a new language. Yeah. And when we open up, we inspire other people to do the same. Então vamos um pouquinho para a explicação. É claro que assim, eu espero que vocês percebam isso, que existe uma entonação diferente quando se lê, né? Às vezes que eu faço uma entonação para ler e não só, I used to be afraid to speak English in front of other people. Same here. I thought people would laugh. Não, você precisa entender que o diálogo, ele é realmente diálogo entre duas pessoas. Então, se você estivesse conversando com alguém, você falaria isso, tipo, me too, but then I start thinking, even babies, I'm not a robot, damn it. So, vamos, né? A entonação, ela é importante. Existe uma grande diferença entre eu falar assim, right, that helped me a lot. E tipo, right, that helped me a lot. Isso passa até uma coisa diferente para a pessoa que está te escutando. Porque se você chega e a pessoa fala assim, even babies make sounds before they speak, você fala, right, they help me a lot. Você passa como uma pessoa desagradável, né? Pô, você não tá conseguindo entrar na mesma vibe que eu tô aqui. So, right? Tipo, sério? Né? Então, a entonação ela é bem importante quando você lê um texto. É claro que no início você lê ele pausado, mas depois a entonação... Por isso que o inglês precisa ser muito confortável para você nesse ponto, porque você precisa deixar a entonação sair natural, como você realmente falaria aquele texto. Essa é a dica, você ler aquilo ali como se fosse você mesmo conversando. Né? Dá uma de maluco, fala sozinho, gente. Não tem problema não, ninguém tá vendo. Se vê também, ninguém julga. Se julgar também, dane-se. Mas vamos lá. Esse diálogo é uma conversa íntima entre duas pessoas que estão vivendo algo que muita gente sente ao aprender inglês, né? O medo de errar, a insegurança com sotaque, a comparação com os outros. Mas ao longo da fala, elas percebem que a verdadeira transformação não vem da perfeição, vem da coragem de se expressar, mesmo com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, gente. Pelo amor de Deus, só se vive uma vez. Mas vamos lá. Algumas palavras e expressões lindas para a gente destacar aqui, né? I used to be afraid. Uma estrutura que mostra algo que você costumava fazer ou sentir no passado, mas que mudou. Por quê? I used to, né? Então, I used to be afraid to speak. Now I try anyway. É uma coisa que ela tinha no passado. I used to drink... I used to eat a lot of donuts. Now I only eat one a month. Né? Eu costumava fazer isso, comer vários donuts aqui, mas agora eu como um só para poder ser uma pessoa maneira. Então, assim, essa
essa frase ali, né? Essa estrutura, ela quer dizer isso, que I used to do, né? I used to be something, I used to do something. É alguma coisa que se remete ao passado. Nesse caso, I used to be afraid, now I'm not afraid anymore. Ela diz que já por essa estrutura, você já diz que ela não tem mais. Mesmo que ela não tenha usado a palavra não, né? I used to be afraid to speak, now I try anyway. Ela já está dizendo que, ó, não tenho mais medo, eu tento de qualquer forma. So, trying to be real. Em vez de tentar parecer perfeito, o modo muda para o foco muda para ser verdadeiro. Isso muda tudo, né? I'm not trying to be perfect, I'm trying to be real. E às vezes é muito mais valioso você tentar ali ser real, ser o que você realmente é, do que perfeito. So I'm trying to be real, not trying to be perfect. That's when things changed. Uma frase simples, mas que marca um momento de virada, né? Pode ser poderosa em qualquer conversa. So, that's when things change. Até na fofoca maneira a gente pode falar, né? Não, a gente estava lá, não sei o quê. That's when things change. Cara, para tudo que deu um 360, a gente precisa te mostrar o que changed, né? Então, that's when things changed. I feel proud when I try. Aqui a gente vê o valor de tentativa, mesmo sem perfeição, há orgulho. So I feel proud when I try, I feel proud when I sing, I feel proud when I try to speak English, or I say a different word, or I read, I feel proud when I read in English. Então, às vezes, você não tem um conforto muito grande de falar, mas você consegue ler muito bem. Então, pô, okay, you feel proud when you read, because that's something you can do, né? Uma outra aqui que seria bem legal. Speaking English gave me confidence. Inglês não ensina só palavras, mas também dá força para se posicionar, crescer e se enxergar diferente. Então, speaking English didn't give me just a language, didn't give me just feel a good sensation, it gave me confidence. I can speak now. I can try to show who I am. Foi um meio dela chegar e falar assim, não, tá, peraí, eu preciso que eu consiga me expressar porque isso importa. E agora que eu tenho uma dificuldade, essa ferramenta vai ter que funcionar, vou ter que fazer ela funcionar. So, it gave you confidence to try, né? Então, se você passou por uma situação de, ai, caraca, as pessoas vão me corrigir o tempo todo, a minha pronúncia não vai ser perfeita, ai, meu Deus. Não, para tudo, eu preciso aprender, eu não preciso me preocupar com o que as pessoas estão pensando agora. Então, confidence. I need to try, and that's all. Right? I found my voice. Por isso que eu falei que a voice não é uma expressão, não é só no sentido do que soa, né? Mas uma expressão simbólica. É quando você sente que tem o direito e a capacidade de se expressar, mesmo que ainda esteja aprendendo. Quer ver uma situação bem legal disso aí? Quando a gente vê a Pequena Sereia, por exemplo, que ela é roubada a voz dela, a gente vê a alegoria ali de que, tudo bem, né? No filme é um filme infantil, é um filme da Disney, então ele é roubado a voz dela, como ela quer ganhar pernas e ir para o mundo. Olha só, ela quer ganhar pernas e ir para o mundo, sair do mar lindo, maravilhoso, cheio de peixinho, para ir para o mundo, né? Para ela falar com o Eric conhecer ela. Ela quer conhecer o Eric, né? Que ela se apaixonou, Príncipe Eric. Ela chega lá, só que para chegar lá, ela conversa com a Úrsula e a Úrsula fala: tudo bem, te dou perninha, filha, pode ir, mas eu te ajudo a chegar lá, mas você me dá sua voz, porque sua voz é muito bonita, né? Ela era a que causava a loucura toda lá no oceano, falava com o pai do jeito que ela queria falar, fazia todo mundo, era diferentona. Então me dá sua voz, que é a sua personalidade, que é quem você é, e toma as pernas, pode ir. Quando ela chega lá com o Eric, o que ela não consegue fazer? Ela não consegue falar, ela não consegue dizer quem ela é, ela não consegue se expressar. Então, de que adianta ela ter pernas para chegar onde ela quer chegar se ela não tem voz? Se ela não sabe se expressar. Então, a voz aqui, é claro que no filme eles usam a alegoria da voz, do som da voz, mas se você para ver, quando você para ver os filmes mais velhos, você sente isso, mas é aquela sensação de, cara, como é que você quer que o mundo te conheça se você mesmo não se conhece o suficiente para poder expressar sua voz? Né? Então, a voz aqui ela é uma expressão simbólica, né? Você pode até conseguir chegar onde você quer, mas se você não sabe expressar sua voz de forma diferente, se você não se conhece o suficiente para poder
encontrar a sua voz e falar ela, expressar do jeito que você quer, como é que você quer conhecer os outros? Como é que você quer sair por aí e fazer o que você quer fazer? Né? Então, I found my voice. Então, porque ela teve a dificuldade, né, nesse caso aqui da história, e no caso da Ariel também, mas no caso da história de se comunicar e você só tinha uma forma de ser entendido e não conseguiu, e você precisou dar o seu jeito, cara, eu tô nem aí se você vai reclamar da minha pronúncia, se eu tô certo ou errado. Eu passei a minha informação, eu passei quem eu sou e isso é o que importa. Né? É claro que você vai ajustando, porque a gente sempre melhora na vida. Mas essa é a ideia de voice aqui, não é só o som que sai, mas é a ideia de você ter uma voz. When we open up, we inspire others. E é claro, você lembra que eu disse, quando você é pequeno, o que que acontece? Você acaba sendo inspirado por outras pessoas. Então é óbvio que quando você open your mind and just go to the world, you inspire others, né? Não é só você que passa a situação, gente. Olha quanta gente tem no mundo. Você acha que realmente você é a única pessoa no mundo que tem esse problema? Não vai, né, meu amor? Então abrir o coração é um ato de coragem. Pode incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Esse diálogo ele mostra que aprender inglês também é um processo de encontrar sua voz, acolher sua própria história e crescer de dentro para fora, né? Então existe todo um quê, um porquê e um conhecimento diferente aí no meio. Resumão da história, então. Lia e Sam estão tendo uma conversa sobre como foi difícil no começo falar inglês com outras pessoas. As duas se sentiam envergonhadas, com medo de errar, achavam que iam ser julgadas pelo sotaque ou pelas falas, mas aos poucos foram mudando a forma de pensar e perceberam que até bebês começam errando, não é mesmo? Então, por que não esquecer de que precisa ser perfeito e sim tentar se permitir ser real? E foi aí que tudo começou a mudar na opinião delas, né? Porque elas passaram a se expressar com mais liberdade, mesmo contendo erros, e com isso veio algo inesperado: confiança, orgulho e autenticidade. Né? Falar inglês passou a ser mais do que aprender uma língua nova, virou uma forma de se descobrir, de se fortalecer, de inspirar outras pessoas a também tentarem, mesmo sem estarem 100% prontas, porque também estar 100% pronto não é uma coisa que existe no mundo real. Né? A gente pode estar até 99%, tá confiante o suficiente para achar que estou 99% pronto, mas 100% realmente é complicado. Então, eu deixei duas perguntinhas aqui que eu vou fazer e vou dizer as possíveis, vou dizer uma possível resposta, né, que vocês poderiam ter com ela. So, why did Leah and Sam stop trying to sound perfect when speaking English? Então, elas tiveram uma epífane ali, tipo, cara, eu não quero mais parecer perfect falando inglês, não. Não tem essa necessidade. Pra que isso? Pra que isso? Nesse primeiro momento, ser perfect, o que é perfect? Me define o que é perfeição aí, filho. Vamos lá. Bota na mesa o que é perfeição, então. Você quer a perfeição? Me explica o que é perfeição. Você consegue ou não consegue? Então, vamos lá. Por que elas decidiram parar de soar perfect when speaking English? Pergunta com why, resposta vai ter o quê? Because, obviously. So, because they realized that being real is way more important than being perfect. So, be real, ser quem você é e tentar passar pela situação de uma forma inteligente, ela é bem melhor do que você ser perfect. Até porque é a mesma definição de beleza. Me explica o que é beleza. Para você vai ser uma coisa, para o fulaninho vai ser outra. Então, a perfeição ela também é assim. Né? A perfeição ela assume a forma que a gente dá para ela. Então, elas começaram a perceber que é muito mais importante ser real do que tentar atingir um ideal impossível. Quando a gente tenta ser perfeito o tempo todo, né, a gente trava, obviamente. Se a gente não está nem dando a chance da gente errar, a gente acaba travando. Então, quando a gente aceita do jeito que dá, né, com erro, com sotaque, com pausa, a comunicação flui e a gente cresce muito mais. Porque tudo bem, aceitei que eu cometi o erro. Depois eu paro, penso e falo assim, tá, como é que eu resolvo esse erro agora? Mas eu resolvi a situação, eu passei pela situação, não passei. Então, um problema já foi resolvido. Second question, why did speaking English give them that they didn't expect? Então, o que o inglês entregou para elas que elas não esperavam? Né? It gave them confidence and a new way to express themselves. Então, elas poderiam ter esperado muita coisa. Elas poderiam ter esperado conseguir um emprego,
Elas poderiam ter esperado conseguir um amigo, elas poderiam ter esperado muita coisa que o inglês poderia dar para elas, mas uma coisa legal que elas não esperavam, não viam por esse ponto de vista, seria confidence and new ways to express themselves. Elas começaram a aprender o idioma esperando só falar inglês, mas acabaram ganhando algo muito mais profundo, confiança em si mesmo, coragem para se mostrar no mundo e até uma nova relação com a própria identidade. Now it's all about you. I have just one question and one question only that you should answer in your voice. Então a gente tem uma pergunta aqui e ela vai ser respondida na sua voz, né? O que a gente vem falando até aqui. Então, what has changed in you since you started learning English, né? Então você tem um ponto onde você começou a aprender inglês. A gente já viu o processo todo que o inglês pode trazer para você como uma nova ferramenta, uma nova linguagem. Então, o que mudou em você desde que você começou a aprender a falar inglês? What changed since you started? Né? Não é o que aprende, tipo, mudou, tipo, hoje eu mudei. Não, since you started, ou seja, existe uma continuidade aqui. So, since you started speaking English, what changed? Já parou para pensar nas coisas que te mudam, assim, pelo tempo? Então, essa é mais ou menos a ideia da pergunta. O que importa é dar a voz a essa transformação, né? So, when I started speaking English, I was, I don't know, a little lost. I didn't know how to speak my voice. I didn't know how to speak it out, just spit it out and tell people what I thought. And now, speaking English, I learned how to do it. That changed my life in a certain way. Então, é exatamente essa, pode ser uma palavra nova, uma atitude, uma sensação, uma forma de se expressar, uma personalidade, né? Mudou que agora eu tô com menos medo de tentar coisas novas, não sei. A resposta é sua porque ela é pessoal. Mas a ideia, se você não quiser nem escrever, tudo bem, não precisa, mas pensa nela, né? Pensa no que mudou em você desde que você começou a aprender inglês. E assim a gente encerra essa temporada de Talk It Up Central Perk. Mais do que uma aula, a gente viveu aqui foi uma jornada de palavras, de coragem, de descobertas. Se você ficou até aqui, leva com você o que realmente importa. Você não precisa estar pronto para começar. Errar não é uma falha, é uma construção. E quando você fala com intenção, você já está fluente naquilo que importa. Se essa aula te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Se você quiser seguir nessa caminhada com a gente, dá uma olhadinha com carinho nos links aqui da descrição, que tem os cursos e as modalidades para vários níveis e estilos de vida, sempre com a mesma proposta. Conteúdo real, prática com propósito e espaço para você ser exatamente quem você é. E antes de sair, deixe seu feedback no formulário, ou aqui na descrição mesmo, ou nos comentários, né? Ele é ouro para mim, porque me ajuda a criar as aulas do jeitinho que você é, no seu ritmo e da forma que agrada mais. Obrigada por caminhar comigo até aqui. A gente se vê em breve em outras aulas, outras temporadas, em outros momentos de troca. Até lá, continua praticando, continua se permitindo e, é claro, talk it up.